Helena chegara à fazenda em um dia nublado de outono, com uma mala pequena e o olhar carregado de incerteza. O portão de ferro que se abria diante dela revelava uma imensidão de terras verdes, estábulos bem cuidados e a casa principal, antiga e imponente, com janelas altas e uma varanda que parecia observar tudo ao redor. Era ali que o fazendeiro Augusto vivia desde a juventude, sustentando uma reputação que misturava respeito e temor. Ele não era um homem de muitas palavras, mas suas decisões ecoavam em toda a cidade. Logo nos primeiros dias, Helena percebeu que aquele não seria um lugar fácil para se adaptar. As outras empregadas, acostumadas com o conforto e a hierarquia que reinava ali dentro, viam-na como uma intrusa. Sua roupa simples, o cabelo mal preso e a fala tímida tornavam-na alvo fácil para risadas abafadas e comentários venenosos. "Essa daí não dura uma semana", murmuravam. Helena fingia não ouvir. Baixava a cabeça e continuava a esfregar o chão com dedicação, mesmo quando as lágrimas ameaçavam cair. Augusto raramente se misturava aos empregados. Gostava de caminhar pelos campos sozinho, acompanhado apenas de seu cavalo castanho, Baltazar. Observava a fazenda como quem zela por algo mais que um bem, como quem protege uma lembrança. A morte da esposa, há 5 anos, deixara uma marca profunda. Desde então, evitava qualquer forma de convivência emocional. Mas algo em Helena o fazia olhar 2 vezes. Havia nela uma dignidade que contrastava com sua aparência humilde, um silêncio que dizia mais do que muitas palavras. Certa manhã, ao atravessar o pátio, ele a viu recolhendo lenha. O vento forte levantava a barra da saia e os cabelos soltos dançavam contra o rosto. Helena lutava contra o peso dos galhos, mas não desistia. Augusto se aproximou devagar e ofereceu ajuda. Ela se assustou, quase derrubando tudo, e pediu desculpas repetidas vezes, sem levantar o olhar. Ele apenas respondeu com serenidade: "Não há do que se desculpar. Trabalhar com esforço não é vergonha." A frase ficou ecoando na mente dela o resto do dia. Ninguém jamais falara com tanta gentileza. Nas semanas seguintes, Augusto passou a reparar mais nas atitudes de Helena. Enquanto os outros empregados reclamavam das tarefas, ela as cumpria com capricho. Não fazia por medo, mas por consciência. Cuidava da casa como se fosse sua, sempre com um ar de gratidão silenciosa. Quando um bezerro adoeceu, foi ela quem passou a noite no estábulo cuidando do animal. Augusto a encontrou de manhã coberta por um cobertor velho, com a cabeça apoiada no balde d'água, exausta. Ele não disse nada, apenas observou, admirado. As pessoas na fazenda começaram a notar o olhar do patrão sobre a nova empregada. As cochichadas aumentaram. Diziam que ele estava de olho nela, o que despertou ainda mais ciúmes e rancor entre as outras funcionárias. Helena, porém, parecia alheia a tudo. Trabalhava em silêncio, cantando baixo quando acreditava estar sozinha. Seu canto, simples e suave, invadia os corredores e chegava até o escritório, onde Augusto passava horas revisando papéis. Às vezes, ele parava de escrever apenas para ouvi-la. Certa noite, chovia forte. Um raio derrubou uma das cercas próximas ao curral e Augusto foi pessoalmente verificar. Ao chegar, encontrou Helena tentando levantar as estacas no meio da tempestade. A água descia pelo rosto dela, misturando-se à lama, mas ela continuava. "O que está fazendo aqui sozinha?" perguntou ele surpreso. Os bois estavam se soltando. "Não podia deixar escapar", respondeu, sem interromper o esforço. Augusto tirou o casaco e a ajudou. Quando terminaram, os dois ficaram em silêncio sob a chuva. Foi a primeira vez que seus olhares se cruzaram por mais de alguns segundos. Havia ali algo que nem a tempestade conseguiu apagar. Um reconhecimento silencioso de 2 almas acostumadas à dor, mas ainda capazes de cuidar. Ao voltar para casa, Augusto sentiu uma paz estranha. Há tempos não sentia nada assim.
Passou a noite sem dormir, lembrando do olhar de Helena. Não sabia o porquê, mas algo nele começava a mudar. No dia seguinte, os empregados comentavam o ocorrido, zombando da empregadinha que queria se mostrar. Helena ouviu calada. Sabia que qualquer reação só pioraria as coisas. Continuou varrendo o chão, mas por dentro carregava a lembrança daquele olhar. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que alguém a via, não como uma serva, mas como uma pessoa. Enquanto isso, Augusto, de sua janela, observava o pátio lá embaixo. Helena cruzava o caminho com o balde nas mãos, e por um instante ele pensou em descer para falar com ela. Não o fez. Apenas sorriu, discreto, como quem guarda um segredo que ainda não entende, mas sabe que vai mudar tudo. Nos dias que se seguiram, Augusto passou a observá-la ainda mais. Helena parecia carregar o peso de um mundo inteiro nos ombros, mas nunca deixava transparecer fraqueza. Trabalhava até tarde, recolhia ferramentas esquecidas, cuidava dos cães e ainda encontrava tempo para alimentar os pássaros que pousavam perto do poço. Não fazia por obrigação, fazia por amor às pequenas coisas. Era como se cada gesto simples dela devolvesse vida à fazenda, antes fria e silenciosa. Augusto, que antes evitava se envolver com os empregados, começou a aparecer nos mesmos lugares que ela. Às vezes, fingia que estava apenas verificando o trabalho. Outras, inventava desculpas para conversar. Falava sobre o tempo, sobre a plantação, sobre as flores do jardim que ela cuidava com tanta dedicação. Helena respondia pouco, sempre com respeito, mas havia doçura em suas palavras. Ele se via cada vez mais interessado, não na beleza, pois Helena não se destacava por aparência, mas na serenidade que emanava dela. Os outros funcionários, percebendo a atenção do patrão, começaram a espalhar boatos. Diziam que Helena estava tentando subir de posição, que fingia humildade para conquistar o fazendeiro. Alguns riam abertamente dela, outros, por inveja, faziam questão de dificultar seu trabalho. Uma tarde, enquanto ela lavava roupas no rio, 2 criadas passaram e despejaram sabão sobre as peças limpas, rindo alto. Helena apenas fechou os olhos, respirou fundo e recomeçou o trabalho. Augusto soube do ocorrido por acaso, quando ouviu os risos das funcionárias e viu Helena ajoelhada à beira do rio, as mãos vermelhas da água fria. Aproximou-se sem ser notado e observou o quanto ela suportava em silêncio. Naquele instante, algo dentro dele se revoltou. Não era pena, era respeito, e talvez algo mais. Voltou para casa e passou horas pensativo, lembrando-se do rosto dela, do modo como mantinha a calma, mesmo diante da crueldade. No dia seguinte, ele a encontrou atrás do estábulo. O sol já havia se posto, e a brisa fria carregava o cheiro do feno úmido. Helena estava sentada no chão, os olhos marejados, tentando esconder o choro. Augusto se aproximou em silêncio, sem querer assustá-la. Quando ela percebeu sua presença, levantou-se rapidamente, limpando o rosto com as mãos. "Me desculpe, senhor Augusto. Não devia estar aqui", disse ela, a voz trêmula. "Não precisa se desculpar", respondeu ele, tirando do bolso um lenço branco e oferecendo. "Às vezes, o coração precisa de descanso, não de justificativa." Helena hesitou, mas aceitou o lenço. Suas mãos tocaram brevemente as dele e esse pequeno contato foi suficiente para que o tempo parecesse parar. Ela tentou sorrir, mas o olhar denunciava a dor que carregava. "É só cansaço, senhor. Logo passa." "O cansaço do corpo passa", respondeu ele calmamente. "Mas o da alma, esse só vai embora quando alguém o entende." As palavras de Augusto a atingiram de forma inesperada. Ninguém nunca havia falado com ela daquele jeito, com ternura e respeito ao mesmo tempo. Ele, percebendo o desconforto dela, apenas acenou e se afastou. Mas o gesto simples, aquele lenço estendido, ficaria gravado para sempre nos dois. Nos dias seguintes,
Helena evitou encontrá-lo. Tinha medo de que os outros comentassem, medo de confundir sentimentos. Mesmo assim, quando passava por ele no corredor, seu coração disparava. Augusto, por sua vez, tentava manter a distância, mas era impossível. Tudo nele parecia atraído por aquela mulher. Não por vaidade, mas por uma força silenciosa, uma pureza que ele julgava extinta no mundo. Certa tarde, ao voltar da cidade, Augusto trouxe uma muda de roseira. Pediu que Helena a plantasse perto da varanda. As rosas da fazenda morreram com o tempo, disse ele, olhando para o jardim. Talvez elas floresçam novamente agora. Helena sorriu timidamente e ajoelhou-se para plantar. Suas mãos tocaram a terra com cuidado, e Augusto observou em silêncio. Aquela cena, simples e singela, fez com que ele sentisse que algo dentro dele também começava a florescer. Com o passar das semanas, a relação deles ganhou naturalidade. Trocaram poucas palavras, mas cada olhar dizia o que a boca não ousava. Quando chovia, ela se apressava em fechar as janelas da casa principal. Quando fazia sol, deixava frutas frescas sobre a mesa do escritório. E ele, em retribuição, passou a garantir que ninguém mais a tratasse com desrespeito. A mudança foi sentida por todos. A fazenda, antes marcada pelo silêncio e pela tristeza, começou a ganhar um ar diferente. Parecia haver vida nova entre as paredes antigas. Helena percebia, mas não entendia o porquê. Só sabia que quando Augusto passava por perto, o tempo parecia ficar mais leve. Uma noite, ao fechar as janelas, ela notou que o vento balançava as cortinas do quarto da falecida esposa. Entrou devagar, ajeitou as flores do vaso e passou um pano sobre o retrato que ficava na cômoda. Augusto observava de longe, parado na porta. Quando ela se virou e o viu, se assustou. "Desculpe, senhor, eu só quis deixar tudo em ordem", explicou. "Não precisa se desculpar, Helena", respondeu ele com a voz baixa. "Minha esposa gostava de flores. Acho que ela também teria gostado de você." Helena baixou o olhar, sem saber o que dizer. Havia ternura, tristeza e algo mais naquele momento. Nenhum dos dois ousou falar além disso. Mas ambos sabiam que algo novo estava nascendo ali, invisível, silencioso e inevitável. As manhãs na fazenda começaram a ter um novo ritmo. Augusto, antes conhecido pela pontualidade rígida e o silêncio inquebrável, agora descia mais cedo para o café, apenas para encontrar Helena já na cozinha, preparando o pão e o café com o mesmo cuidado de quem oferece um presente. Ele puxava conversa sobre o clima, sobre o plantio, sobre pequenas coisas do dia, mas por trás das palavras triviais havia algo que ambos fingiam não perceber. Foi em uma dessas manhãs que ela lhe contou, quase sem querer, um pouco do seu passado. Disse que nascera em uma vila pobre, onde as casas eram de barro e o tempo parecia não passar. Perdera os pais em um incêndio quando ainda era menina e crescera sob os cuidados da tia, uma mulher rígida que acreditava que carinho tornava as pessoas fracas. Helena aprendeu a trabalhar cedo, a cozinhar, a costurar e a obedecer sem reclamar. Quando completou 18 anos, foi mandada para a cidade para trabalhar como empregada e nunca mais voltou. Augusto ouviu em silêncio, sentindo o coração apertar. Ele reconhecia naquelas palavras um eco do próprio sofrimento, a perda, o isolamento, o medo de demonstrar fraqueza. Desde a morte da esposa, vivia preso em uma rotina que o protegia da dor, mas também o afastava da vida. Em Helena, via o reflexo de alguém que havia sofrido, mas que ainda mantinha luz nos olhos. As conversas entre eles se tornaram um hábito quase sagrado. À tarde, enquanto o sol dourava as colinas, encontravam-se na varanda. Ele falava sobre o tempo em que começou a plantar café, sobre os desafios de ser respeitado em uma cidade pequena. Ela, com voz calma,
Contava sobre os livros que sonhava ler, sobre o desejo de aprender a escrever cartas, sobre o sonho infantil de ter um pequeno jardim só seu. Augusto ouvia tudo com atenção, encantado com a simplicidade dos desejos dela, e, sem perceber, começou a fazer planos para ajudá-la. Certa noite, levou-lhe um caderno e uma caneta nova. Disse que queria aprender a escrever. Falou com um leve sorriso. Acho que este é um bom começo. Helena ficou sem palavras. Tocou o caderno como quem segura algo sagrado. Ninguém nunca me deu nada. Assim, murmurou. Então considere como um presente para começar uma nova história, respondeu ele. E os dois se olharam por tempo demais para que fosse apenas amizade. Mas em uma fazenda cheia de olhos atentos, o que era puro virou alvo de veneno. Os empregados começaram a comentar que a empregadinha estava enfeitiçando o patrão. As conversas que antes eram cochichos tornaram-se acusações disfarçadas de piada. Diziam que ela se fazia de vítima, que fingia inocência para subir na vida. Helena fingia não ouvir, mas as palavras a feriam mais do que qualquer trabalho pesado. Com o passar dos dias, ela começou a se afastar. Evitava os olhares de Augusto, deixava de ir à varanda e, quando ele tentava conversar, dizia estar ocupada. Ele percebeu a mudança e, embora respeitasse o espaço dela, sentia-se incomodado. Aquela distância o feria de um jeito que ele não entendia completamente. Uma tarde, depois de uma longa reunião com fornecedores, ele a encontrou guardando ferramentas no depósito. Você tem evitado falar comigo, Helena? Fiz algo errado? Perguntou com a voz calma, mas firme. Ela hesitou. Olhou para as mãos sujas de terra e respondeu. Não é o senhor, sou eu. Falar com o senhor me traz problemas. As pessoas comentam e eu não quero envergonhá-lo. Envergonhar-me? Ele repetiu incrédulo. Desde quando bondade é motivo de vergonha? Helena ergueu o olhar e, pela primeira vez, seus olhos encontraram os dele sem medo. O mundo é cruel, senhor Augusto. Quando uma mulher pobre fala com um homem rico, as pessoas não veem amizade, disse num tom triste. Veem interesse. Aquelas palavras o atingiram profundamente. Augusto respirou fundo e respondeu com firmeza. O que os outros veem não me importa, Helena. O que eu vejo é o que conta. Ela tentou responder, mas a voz falhou. O silêncio que se seguiu foi denso, cheio de coisas que nenhum dos dois ousou dizer. Ele deu um passo à frente, como se quisesse quebrar aquela distância invisível, mas parou. Sabia que qualquer gesto precipitado poderia assustá-la. E perder Helena era a última coisa que queria. Nos dias seguintes, Augusto fez o possível para afastar as más línguas. Reuniu os empregados e disse, com autoridade, que não toleraria desrespeito ou fofoca. Suas palavras foram diretas e deixaram todos em silêncio. A partir dali, ninguém mais ousou zombar dela abertamente. Mesmo assim, Helena continuou reservada. Passava os dias cuidando das tarefas e as noites escrevendo no caderno que ele lhe dera. Tentava colocar em palavras o turbilhão de sentimentos que crescia dentro de si, o medo, a gratidão e algo que ela ainda não tinha coragem de chamar de amor. Augusto, por sua vez, sentia-se cada vez mais inquieto. Não sabia quando aquilo começara, mas já não conseguia imaginar seus dias sem a presença dela. A fazenda, antes apenas um negócio, agora parecia um lar. E ele, que antes acreditava que o amor era coisa do passado, começava a entender que a vida, de alguma forma, estava lhe oferecendo uma segunda chance. Naquela noite, ao olhar pela janela, viu Helena no jardim, regando as roseiras que haviam florescido pela primeira vez em anos. O vento balançava os cabelos dela e a lua iluminava o rosto sereno. Augusto sentiu o peito apertar e, pela primeira vez desde a morte da esposa, sussurrou para si mesmo. Talvez eu esteja pronto para viver de novo. Naquela manhã, o clima na fazenda estava estranho.
O som habitual das ferramentas e o burburinho dos empregados foram substituídos por sussurros e olhares atravessados. Algo pairava no ar. Um rumor que se espalhava de boca em boca com a rapidez de uma praga. Diziam que Helena havia sido flagrada levando comida da despensa principal sem permissão. Clara, a cozinheira mais antiga e também a mais invejosa, foi quem espalhou a notícia com a convicção de quem acreditava estar prestando um serviço justo. A fofoca se espalhou como fogo em palha seca. Cada um acrescentava um detalhe novo à história. Uns diziam que Helena escondia cestas de frutas, outros que levava carne para vender na cidade. Em pouco tempo, todos falavam dela como se já fosse culpada. Helena, sem entender o motivo dos olhares e cochichos, continuou o trabalho com o mesmo zelo de sempre, até que Augusto, ao voltar da cidade, foi informado do que estava acontecendo. Ele caminhou até a cozinha com passos firmes e o silêncio se fez. Os empregados se afastaram, formando um círculo curioso em volta da jovem, que segurava um cesto de legumes. O olhar confuso de Helena se cruzou com o dele, e ela percebeu que algo grave estava prestes a acontecer. "Alguém poderia me explicar o que está acontecendo aqui?" perguntou Augusto, a voz calma, mas carregada de autoridade. Clara foi a primeira a se adiantar com um tom fingidamente preocupado. "Senhor, eu não queria causar confusão, mas vi a Helena levando comida da despensa. Achei que devia avisar, afinal é errado, não é?" Helena ficou paralisada. A acusação a atingiu como uma faca invisível. "Isso não é verdade", disse com lágrimas já se formando nos olhos. "Eu jamais roubaria nada." Alguns desviaram o olhar, outros murmuraram que era melhor ela confessar logo. Augusto manteve-se imóvel por alguns segundos, observando o semblante desesperado de Helena. Depois, respirou fundo e falou com calma. Todos saíam. Agora. O grupo hesitou, mas a firmeza do olhar dele não deixava espaço para questionamentos. Quando ficaram sozinhos, ele se aproximou da despensa. Helena tremia, a voz mal saía. "Eu juro, senhor, eu só queria..." Ela tentava falar, mas o choro a impedia. Augusto abriu o armário e tirou de lá um pequeno saco de pano, amarrado com barbante. Dentro havia pedaços de pão, frutas amassadas e restos de carne cozida. Ele olhou o conteúdo por um instante e depois a fitou com doçura. "É isso o que dizem que você roubou?" Helena assentiu, chorando. "Eu não vendi nada, senhor. Eu deixo um pouco de comida no caminho da vila. Os cães e gatos ficam esperando. Não consigo ver fome, mesmo sendo bicho." O fazendeiro ficou em silêncio por um longo momento. O vento batia na janela, e o som distante do gado parecia ecoar o desconforto daquela cena. Então ele se voltou para a porta e chamou. "Podem entrar." Os empregados retornaram, curiosos, prontos para presenciar uma punição exemplar. Mas o que viram foi Augusto segurando o saco de sobras nas mãos, erguendo-o diante de todos. "Aqui está o roubo", disse com voz firme, "restos de comida que seriam jogados fora." Helena os guardava para alimentar animais famintos. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Clara, pálida, tentou balbuciar algo, mas as palavras morreram na garganta. Augusto lançou-lhe um olhar que bastou para calá-la de vez. "Nesta fazenda", continuou ele, "não há crime em ter compaixão. Há vergonha, sim, em julgar sem saber." Ninguém ousou responder. Alguns baixaram a cabeça, outros simplesmente se retiraram em silêncio. Helena, com o rosto molhado de lágrimas, tentou se justificar, mas ele a interrompeu com gentileza. "Não precisa dizer nada. A bondade não precisa se defender." Aquelas palavras, simples e sinceras, quebraram algo dentro dela. Chorou em silêncio, aliviada, enquanto ele deixava o local sem mais explicações. Nos dias seguintes, o clima na fazenda mudou. A vergonha pairava entre os empregados e ninguém mais ousou comentar sobre Helena.
Clara foi transferida para os campos, onde passaria o resto da colheita longe da cozinha. Uma punição silenciosa, mas exemplar. Augusto, por sua vez, começou a tratar Helena com ainda mais respeito. Passou a incluí-la em pequenas decisões sobre a casa, pedindo opinião sobre reparos, flores, até sobre as cores das cortinas. Não era um gesto de superioridade, era confiança, e essa confiança cresceu como semente fértil. Helena, aos poucos, voltou a sorrir. O medo e a insegurança começaram a dar lugar a uma paz nova, um sentimento de pertencimento que nunca havia experimentado. Às vezes, quando o sol se punha, ela caminhava até o portão da fazenda e via os cães correndo para encontrá-la, abanando o rabo. Deixava a comida no chão e ficava observando. Era sua forma de agradecer por ainda acreditar na bondade das pessoas. Augusto a observava de longe. A imagem dela, ajoelhada no chão, alimentando os animais com ternura, o tocava de um jeito inexplicável. Percebeu que a grandeza de Helena não estava nas palavras, mas nos gestos. Era como se ela tivesse o dom de transformar tudo que tocava, até mesmo o coração endurecido de um homem que já não acreditava em recomeços. Naquela noite, sentado à mesa, ele pensou nas palavras que dissera: "A bondade não precisa se defender." E pela primeira vez em anos sentiu orgulho, não da fazenda, não da fortuna, mas de ter encontrado alguém que o lembrava do verdadeiro valor das coisas simples. Depois da acusação injusta e da forma como Augusto defendeu Helena, algo mudou profundamente na fazenda. O respeito que antes era imposto pelo medo deu lugar a uma admiração silenciosa, principalmente por ela. Agora, quando Helena passava, os empregados abaixavam os olhos, não por desprezo, mas por arrependimento. Clara, consumida pela vergonha e pelo orgulho ferido, raramente cruzava o caminho da moça, e quando o fazia, evitava encará-la. Augusto, por outro lado, parecia mais leve. Pela primeira vez em anos, sorria com frequência. Gostava de caminhar pelos jardins ao entardecer, ao lado de Helena, conversando sobre o dia, sobre as plantações e sobre as pequenas melhorias que ela vinha propondo. Ele a colocou como responsável por parte da casa principal, algo inédito para uma empregada. Confiava plenamente nela, e essa confiança despertava murmúrios dentro e fora da fazenda. Com o novo cargo, Helena passou a lidar com fornecedores, organizar as contas domésticas e supervisionar outros empregados. No início, hesitou, achando que não era digna da função. "Ah, Sr. Augusto, acho que há pessoas mais preparadas", disse insegura. Ele respondeu com calma: "Preparadas, talvez, mas poucas são honestas como você. E a honestidade é o que mais vale por aqui." As palavras dele tocaram fundo. A cada nova tarefa, Helena se esforçava para estar à altura da confiança que recebera. A fazenda ganhou nova ordem e o próprio Augusto parecia rejuvenescido. Voltou a participar dos negócios com entusiasmo, plantou novas mudas, abriu espaço para projetos que há anos estavam parados. Era como se, ao ajudar Helena a florescer, ele próprio tivesse voltado a respirar. A cidade de Santa Clara, entretanto, não demorou a perceber a transformação do fazendeiro. Nas feiras, nos cafés e nas conversas de rua, os comentários começaram. "Já viu como o Augusto anda diferente?" diziam uns. "É aquela empregada nova, tenho certeza. Enfeitiçou o homem", afirmavam outros com malícia. Os boatos atravessaram as cercas da fazenda como vento forte. Alguns dos empregados, influenciados pelas falas de fora, começaram a questionar as decisões do patrão. Clara, sempre disposta a atiçar o fogo, reuniu os descontentes e anunciou com ar de desdém: "Eu não trabalho mais num lugar onde o fazendeiro se confunde com a criadagem. Que fique aqui quem quiser ser comandado por uma serviçal." Poucos tiveram coragem de segui-la, mas o barulho da rebelião ecoou. Helena soube do ocorrido no final da tarde, quando voltava do estábulo. Encontrou Augusto sentado na varanda, olhando para o horizonte.
Senhor, parece que alguns vão embora, disse ela, preocupada. Foi por minha causa. Se quiser, eu posso... Nem pense nisso, interrompeu ele firme. Se há algo que precisa sair daqui, não é você. Helena baixou a cabeça, emocionada, mas ainda temerosa. Eles falam que não é certo o senhor se misturar com gente como eu. Gente como você? Ele repetiu, olhando-a nos olhos. Helena, não existe gente como você. Existe você, e é o suficiente. Houve um silêncio. O vento balançava as folhas do velho ipê ao lado da varanda. Augusto continuou. Riqueza nenhuma vale mais do que o coração de quem me devolveu a paz. A frase saiu espontânea, mas carregava a verdade mais profunda que ele já dissera. Helena não conseguiu conter as lágrimas. Quis responder, mas as palavras se perderam entre o choro contido e o sorriso tímido. Apenas agradeceu com um olhar. Nos dias seguintes, a saída de Clara e dos outros empregados não trouxe prejuízo. Pelo contrário, o ambiente pareceu se purificar. Os que ficaram passaram a trabalhar com mais harmonia, inspirados pela postura de Helena. Ela tratava a todos com igualdade, nunca se colocava acima de ninguém e fazia questão de ajudar nas tarefas mais simples, mesmo tendo agora a autoridade para apenas supervisionar. As mudanças chamaram a atenção dos vizinhos. Alguns começaram a admirar a disciplina e a prosperidade da fazenda. Outros continuaram a cochichar, incapazes de aceitar que um homem como Augusto pudesse encontrar conforto no afeto de uma mulher simples. Certa tarde, um velho amigo do fazendeiro o visitou. Durante o café, comentou em tom de brincadeira. Augusto, dizem por aí que você anda apaixonado por sua empregada. Isso é verdade ou só conversa de gente desocupada? Augusto deu um leve sorriso, sem negar nem confirmar. As pessoas sempre falam, Bento, mas o que eu sinto não é assunto de feira, é assunto de alma. O amigo riu, achando graça da resposta, mas ao perceber o olhar sério do fazendeiro, entendeu que aquele sentimento era real. Enquanto isso, Helena, sem perceber, transformava tudo ao seu redor. As crianças da vila começaram a chamá-la de Dona Helena da Fazenda, e muitos vinham até os portões pedir pão ou abrigo para os animais abandonados, sabendo que ela nunca recusava ajuda. Sua bondade, antes motivo de zombaria, tornara-se exemplo. Augusto observava tudo com um misto de orgulho e encantamento. À noite, enquanto caminhava pelos corredores silenciosos, passava pela porta do quarto onde Helena dormia e ouvia o som suave de sua voz rezando. Era uma prece simples, agradecendo não por riqueza, mas por ter encontrado um lugar onde o coração pudesse descansar. Ele se afastava em silêncio, sentindo o mesmo, porque sem perceber, ambos já compartilhavam algo muito maior que uma vida de trabalho. Compartilhavam o milagre raro de duas almas que se encontraram quando o destino parecia ter desistido delas. Com o passar dos meses, a presença de Helena passou a ser sentida em cada canto da fazenda. Onde antes havia silêncio e rotina rígida, agora havia cor, vida e ordem. Os jardins, antes negligenciados, começaram a florescer sob suas mãos habilidosas, com canteiros organizados e flores coloridas que espalhavam perfume pelo ar. A casa principal, imponente, mas fria, ganhou mantas novas, cortinas limpas e detalhes que a tornaram mais acolhedora. Cada gesto dela parecia transformar o espaço, e Augusto se via sorrindo mais vezes, até nos dias mais exaustos, apreciando a companhia que silenciosamente se tornara indispensável. Helena, por sua vez, descobria prazer naquilo que antes parecia apenas obrigação. Aprendera a lidar com a cozinha de forma mais criativa, reorganizava os quartos com delicadeza e dedicava atenção a cada animal que cruzava o pátio. Até os empregados mais ranzinzas começaram a respeitá-la, percebendo que não se tratava de um capricho do patrão, mas de competência e bondade genuína.
A fazenda, antes apenas produtiva, começava a irradiar alegria e acolhimento. Com a aproximação do festival local, uma celebração que há anos Augusto ignorava, Helena teve uma ideia ousada: convencê-lo a participar. Ele hesitou, lembrando-se das multidões e do burburinho, mas a insistência dela era sutil, quase impossível de recusar. Augusto, vai ser divertido, disse ela, ajeitando um chapéu de palha que havia encontrado. A cidade vai gostar de vê-lo. Você não precisa dançar, só aparecer. Ele a observou por alguns segundos, avaliando a sugestão. O coração dele parecia contradizer a razão, lembrando-o de que o mundo lá fora não era feito só de papéis e colheitas. Finalmente concordou, permitindo que Helena escolhesse até suas roupas para a ocasião. No dia do festival, a praça da cidade estava tomada por barracas, luzes coloridas e risadas. Quando Augusto e Helena chegaram, todos os olhares se voltaram para eles. Murmúrios se espalharam rapidamente. O fazendeiro sério, que raramente participava de eventos, agora estava ali, acompanhado da empregada que até pouco tempo era motivo de zombaria. Os curiosos se aproximavam, alguns incrédulos, outros com um sorriso cúmplice, mas ninguém ousava falar alto. Enquanto caminhavam entre as barracas, Augusto segurava discretamente a mão de Helena, um gesto que ninguém esperava dele. A timidez dela contrastava com a segurança que emanava dele. Quando a música começou, as luzes iluminaram a praça e ela olhou para ele com um sorriso tímido. Quer dançar? Ele a puxou suavemente e os primeiros passos foram lentos, hesitantes. Mas logo a dança se tornou natural. Eles rodopiavam sob as lanternas, ignorando cochichos, risadas e olhares curiosos. Cada movimento revelava algo que Augusto tentava esconder há anos. Seu coração, antes fechado e protegido, agora aberto, batendo por alguém que nunca esperara. Os moradores da cidade, alguns céticos, outros emocionados, assistiam em silêncio. Viam ali não apenas a dança de um homem e uma mulher, mas a prova de que o amor podia nascer nos lugares mais inesperados e que a humildade e a bondade podiam transformar vidas. Helena sentiu-se envergonhada, percebendo que todos observavam, mas ao mesmo tempo havia um calor dentro dela, uma alegria silenciosa por finalmente caminhar ao lado dele, não como empregada, mas como alguém importante em sua vida. Quando a música terminou, ela olhou para o céu estrelado e sussurrou: "Devemos voltar, Augusto. As pessoas estão nos olhando demais." Ele sorriu, mas não disse nada. Ao invés disso, segurou suas mãos por mais alguns segundos, como quem deseja memorizar aquele instante. Sabia que, apesar da timidez dela e da curiosidade da cidade, nada poderia apagar aquilo que ambos sentiam. Enquanto caminhavam de volta para a fazenda, Helena percebia que algo dentro dela havia mudado irrevogavelmente. O medo do julgamento e a vergonha de ser simples começaram a se dissolver diante da certeza do carinho dele. Augusto, por sua vez, sentia uma estranha sensação de renascimento. Pela primeira vez desde a morte da esposa, acreditava que a vida ainda poderia lhe oferecer momentos de felicidade pura. Aquele festival simples em sua essência marcou uma virada silenciosa. O mundo exterior agora via o que até então estava escondido. O amor genuíno de um homem que desistira de amar e de uma mulher que aprendeu a acreditar na bondade. E mesmo com a cidade inteira observando, o que importava realmente era aquilo que acontecia entre eles. Silencioso, firme e inevitável, como o destino que os unira. Na manhã seguinte ao festival, a fazenda parecia silenciosa demais. Augusto acordou com uma febre alta e uma fraqueza que o fez permanecer deitado, imóvel, enquanto o sol iluminava lentamente os campos. O médico local, chamado às pressas, examinou-o com cuidado e concluiu que se tratava de exaustão intensa. Não havia doença grave, apenas corpo e mente sobrecarregados por anos de trabalho e preocupação constante. Helena,
Ao perceber o estado dele, sentiu uma pontada de medo. Nunca havia cuidado de ninguém do jeito que cuidava dele naquele instante. Preparou sopas leves, controlou a temperatura do quarto, trocou lençóis e cobertores, sempre com atenção aos mínimos detalhes. Passava as noites acordada, segurando sua mão quando ele delirava, murmurando palavras de incentivo e carinho, recusando-se a dormir, consciente de que, naquele momento, ele dependia dela inteiramente. Os empregados observavam, em silêncio e com surpresa. Aqueles que antes a desprezavam, sussurrando críticas e boatos, começaram a perceber a dedicação genuína e silenciosa que Helena demonstrava. Cada gesto dela, cada cuidado atento, começava a mudar a percepção de todos. Alguns sentiam vergonha do passado, outros simplesmente admiravam a coragem e a bondade dela. A fazenda, até então palco de pequenas intrigas e ciúmes, parecia se curar aos poucos com a presença de Helena. Após dias de cuidados intensos, Augusto finalmente começou a melhorar. Suas feições, endurecidas pela exaustão, suavizaram-se, e o brilho nos olhos que há tempos não se via voltou a aparecer. Ele percebeu, com clareza, o quanto Helena tinha sido indispensável, não apenas para sua recuperação física, mas também para resgatar algo que ele julgava perdido: a confiança na humanidade e a capacidade de se entregar a alguém. Quando se sentiu suficientemente forte, convocou todos os empregados à sala principal. O ambiente ficou tenso, repleto de expectativa e curiosidade. O silêncio pairava, e todos notaram o semblante sério e firme de Augusto, como se estivesse prestes a declarar algo de extrema importância. "Quero que todos prestem atenção", começou, com voz que não permitia questionamentos. "Durante todo esse tempo, muitos de vocês duvidaram da dedicação e da honestidade de Helena. Vimos boatos, desconfianças e atitudes injustas. Mas houve uma pessoa que não mediu esforços, que esteve presente nos momentos mais difíceis, que cuidou desta fazenda e de mim com dedicação absoluta." O murmúrio começou a se espalhar pela sala, mas Augusto continuou: "Helena, a partir de hoje, você será a administradora desta fazenda. Terá autoridade para organizar, decidir e conduzir as tarefas que julgar necessárias. Confio plenamente em você." O silêncio caiu como uma onda sobre os presentes. Alguns ficaram boquiabertos, outros trocaram olhares incrédulos. Helena sentiu seu coração disparar, uma mistura de medo, surpresa e gratidão. Levantou-se lentamente, a voz trêmula: "Senhor Augusto, eu não sei se sou digna disso. Não mereço." Ele aproximou-se, a voz firme e clara: "Helena, não é você quem deve se sentir pequena. É o mundo que ainda não aprendeu o que é grandeza." As palavras ecoaram na sala, penetrando nos corações de todos. Aqueles que antes a humilhavam sentiram um aperto de consciência. Os mais jovens admiravam-na com respeito silencioso, e até os mais céticos começaram a perceber que algo profundo havia mudado ali. Helena tentou se conter, mas a emoção transbordou. Não era apenas reconhecimento pelo trabalho, era também confiança, respeito e o início de algo que mudaria para sempre a dinâmica da fazenda. Ela sabia que assumir aquela responsabilidade significava também proteger, guiar e administrar pessoas que nem sempre agiriam de forma correta, mas estava pronta. Augusto confiava nela, e isso bastava. A partir daquele dia, a relação entre eles ganhou uma nova dimensão. Ele a via não apenas como a jovem que cuidava de pequenos detalhes com carinho, mas como parceira na condução de toda a propriedade. E Helena começou a perceber que seu lugar na fazenda não era apenas de servidão, era de liderança, de importância e, sobretudo, de respeito conquistado por mérito e coração. Enquanto os empregados retornavam aos seus afazeres, muitos ainda sussurrando sobre a promoção inesperada,
Augusto observava Helena organizar os papéis, revisar tarefas e conversar com alguns funcionários. Um sorriso involuntário se formou em seu rosto. Ele sabia que, mais do que restaurar a ordem na fazenda, havia encontrado alguém capaz de transformar não só aquele espaço, mas também sua vida. Naquele dia, a fazenda parecia respirar de maneira diferente. O ar estava mais leve, os sorrisos mais sinceros e o respeito havia finalmente sido restaurado. Não pelo medo, mas pela confiança e pela coragem de Helena. E Augusto, que por anos se fechara para o mundo, sentia que a vida finalmente começava a lhe sorrir novamente. Os dias se sucederam com uma rotina mais leve, porém carregada de pequenas tensões internas. Augusto e Helena se viam a cada instante, compartilhando tarefas, sorrisos tímidos e olhares que diziam mais do que palavras. O amor entre eles crescia de forma silenciosa, mas constante, como raiz que penetra firme na terra, e ambos sentiam que algo maior os unia. Ainda assim, Helena hesitava. Apesar da confiança e do carinho, carregava o receio de que os outros a vissem como alguém que se aproveitava da posição do patrão. A sombra do julgamento da cidade pairava sobre ela, tornando seus sentimentos um dilema silencioso. Certa manhã, Helena decidiu que precisava se afastar. A decisão não nasceu de falta de afeto, mas do medo de ser mal interpretada e de magoar Augusto, que a considerava indispensável. Antes do amanhecer, pegou uma bolsa pequena com suas poucas roupas, deixou a porta ligeiramente entreaberta e escreveu uma carta, simples, mas carregada de emoção. Agradecia por cada gesto de bondade, cada palavra de confiança e por ter permitido que ela florescesse dentro de um lugar que antes parecia hostil. A carta não mencionava amor, apenas gratidão e respeito. Quando Augusto percebeu sua ausência, o coração apertou. Encontrar a carta em cima da mesa da sala principal fez com que ele lesse e relesse cada palavra, sentindo uma mistura de tristeza e urgência. Sem pensar, montou em Baltazar, seu cavalo castanho fiel, e saiu em disparada pelas estradas de terra, mesmo com a chuva caindo em grossas gotas. O vento gelado chicoteava o rosto e a lama tornava o percurso ainda mais difícil, mas não havia nada que pudesse impedi-lo. Cada passo era uma promessa silenciosa de não deixá-la partir sem dizer o que seu coração carregava há meses. Helena caminhava pela estrada estreita, molhada até os ossos, os cabelos grudados no rosto e os olhos marejados pela chuva. Cada passo a levava para longe da fazenda, mas também para mais perto da angústia que sentia por abandonar alguém que já se tornara essencial em sua vida. Ela não ouviu os cascos do cavalo se aproximando até que uma sombra se projetou à sua frente. Assustada, ergueu o olhar e viu Augusto exausto, encharcado, mas determinado descendo do cavalo. Antes que pudesse falar, ele a envolveu em um abraço firme, envolvendo-a em calor e segurança. O mundo pareceu parar. A chuva caía incessante, molhando ambos, mas naquele instante nada mais importava além daquele contato, daquele momento de vulnerabilidade compartilhada. Augusto sussurrou, com a voz embargada e os olhos fixos nos dela. Se você vai fugir de mim, leve meu coração junto. O esforço de cavalgar sob chuva e lama, combinado à exaustão emocional, foi demais para ele. Com um último suspiro, sentiu o corpo ceder e desmaiou nos braços de Helena. O choque fez com que ela, em pânico, o segurasse com força, chorando e tentando despertá-lo. Sem pensar, colocou-o sobre os ombros e começou a caminhar de volta, encontrando força em cada passo para levá-lo em segurança para a fazenda. Ao chegarem, Helena o deitou cuidadosamente na cama, cobriu-o com mantas secas e começou a cuidar dele como fizera nos dias de sua doença. Desta vez, no entanto, havia algo diferente. Enquanto enxugava a água da testa dele e ajeitava o cobertor, percebeu que a barreira do medo havia se quebrado.
O amor que sentia não era apenas uma consequência de gratidão ou proximidade. Era algo profundo, verdadeiro, impossível de negar. Sentada ao lado dele, vendo Augusto respirar lentamente e recuperar a consciência aos poucos, Helena sentiu uma certeza que nunca houvera sentido antes. Cada gesto, cada olhar, cada palavra silenciosa, construída ao longo de meses, convergia para um único sentimento. Ela não podia mais recuar, não podia mais se esconder atrás de desculpas ou medos. Seu coração havia escolhido, e aquele homem, com todas as imperfeições e fragilidades, era o lugar para onde ela queria pertencer. Quando ele finalmente abriu os olhos, encontrou o rosto molhado dela, mas cheio de determinação e ternura. Um sorriso tímido surgiu nos lábios de Augusto, ainda fraco, mas genuíno. Ela segurou sua mão, sentindo a força de ambos se entrelaçar. E naquela noite, enquanto a chuva continuava a bater nas janelas, Helena soube que o futuro que imaginara sozinha agora poderia ser vivido lado a lado, com coragem, amor e uma promessa silenciosa de nunca mais se separarem. Após a noite em que Helena cuidou dele sob a chuva, Augusto recuperou-se rapidamente, mas algo dentro dele havia mudado de maneira irreversível. Ele percebeu com clareza que nunca sentira antes que a vida só fazia sentido ao lado dela. Cada manhã, sem vê-la, parecia incompleta. Cada gesto dela se tornava memória que aquecia o coração. Não era apenas gratidão ou afeto. Era a certeza de que ela era parte essencial de sua existência. Decidido, começou a planejar um momento especial, simples, mas carregado de significado. Naquela noite, acendeu pequenas velas ao longo da varanda da casa principal, espalhando sua luz suave sobre o jardim que Helena havia transformado com tanto carinho. Preparou um jantar modesto, feito com produtos da própria fazenda. Pão recém-assado, frutas frescas, um pouco de vinho e algumas ervas colhidas por Helena nos últimos dias. Cada detalhe refletia o quanto ele prestava atenção e valorizava cada pequeno gesto dela. Quando Helena chegou, envolta em um vestido simples, ainda com os cabelos levemente úmidos da última chuva, Augusto sentiu o coração acelerar. Ela parou diante da mesa, surpresa com o cuidado evidente em cada detalhe. Antes que pudesse dizer qualquer palavra, ele se ajoelhou no chão da varanda, apoiando uma das mãos sobre a outra, num gesto carregado de emoção. "Helena", começou a voz firme mas embargada, "sei que nunca foi fácil, que a vida nos colocou desafios que ninguém esperava. Mas cada momento ao seu lado me mostrou que encontrei algo que não posso mais ignorar. Quero que fique comigo, não por pena ou gratidão, mas porque meu coração sabe que não existe ninguém mais digno de caminhar ao meu lado." Ela ficou paralisada, os olhos marejados, incapaz de falar. O mundo parecia silenciar ao redor, enquanto a lua cheia iluminava os rostos e o jardim que ambos ajudaram a transformar. A brisa suave parecia aprovar aquele instante, carregando o perfume das flores e do campo, e tudo conspirava para tornar aquele momento inesquecível. Augusto continuou. "Helena quer se casar comigo? Quer dividir comigo os dias, as noites, os sonhos e a vida que ainda nos resta?" Ela não conseguiu conter o choro. Tremia, emocionada, sentindo a intensidade do amor dele transbordar para cada canto do coração. Eu não sei o que dizer", sussurrou com a voz falhando. "Eu não mereço isso, Augusto. Não mereço tamanha honra." Ele segurou suas mãos com firmeza, olhando profundamente em seus olhos. "Não estou te escolhendo por compaixão", disse com convicção. "Estou te escolhendo porque nunca encontrei alguém mais nobre, alguém cuja bondade, coragem e amor me ensinaram a viver novamente. Você não é apenas a mulher que mudou minha fazenda, é a mulher que mudou minha vida." O choro de Helena agora era de alegria pura, e o coração de Augusto batia em sintonia com o dela.
Naquele instante, o mundo exterior desapareceu. Nada mais importava além daquele jardim, daquela lua, daquele amor silencioso e inevitável. No dia seguinte, a notícia se espalhou rapidamente pela cidade. A reação foi mista. Muitos zombaram, dizendo que o fazendeiro milionário havia enlouquecido, apaixonando-se por uma simples empregada. Outros, contudo, se comoveram com a coragem e sinceridade dele, admirando a forma como alguém tão respeitado abriu o coração sem medo de julgamentos. Enquanto a cidade comentava, Augusto e Helena permaneceram unidos, conscientes de que aquele momento era apenas o início de um novo capítulo. Ela, emocionada, ainda sentia-se pequena diante da magnitude do gesto dele, mas suas mãos entrelaçadas com as dele a lembravam de que eram iguais no que realmente importava: o amor, a lealdade e a capacidade de transformar vidas juntos. Naqueles dias, cada olhar deles carregava uma promessa silenciosa. Cada gesto era uma reafirmação de que a felicidade não precisava de riqueza ou status. Bastava verdade, coragem e o coração aberto para reconhecer a grandeza naquilo que parecia simples. E naquele instante, Augusto e Helena descobriram que o amor, quando genuíno, supera qualquer dúvida, crítica ou obstáculo, tornando-se eterno na memória de quem ousa vivê-lo plenamente. O grande dia finalmente chegou, e a fazenda, que por tantos anos fora palco de trabalho, desafios e silêncio, transformou-se em cenário de alegria e celebração. Flores de todas as cores, colhidas cuidadosamente do próprio jardim de Helena, enfeitavam cada canto. Trilhas de pétalas guiavam os convidados até a varanda principal, agora iluminada por velas delicadamente posicionadas, espalhando uma luz suave que refletia a importância daquele momento. A cidade inteira compareceu. Alguns moradores vieram movidos pela curiosidade, ansiosos para testemunhar o casamento do milionário com a jovem que outrora fora humilhada. Outros, no entanto, vieram com os olhos marejados, emocionados por ver o amor triunfar, onde antes só havia preconceito e dor. Ao longo do caminho, os cochichos foram substituídos por olhares de admiração e respeito silencioso. Até mesmo aqueles que antes zombaram de Helena baixaram a cabeça, tomados por uma mistura de vergonha e reconhecimento da grandeza que haviam ignorado. Quando Helena surgiu vestida de branco, delicada e serena, o impacto foi imediato. O vestido simples, mas impecavelmente ajustado, combinava com sua postura natural, transmitindo dignidade e beleza sem ostentação. Alguns convidados prenderam a respiração, impressionados com a transformação que a bondade, a coragem e o amor haviam promovido nela. Aqueles que outrora a humilharam sentiram um aperto no peito, lembrando-se de cada comentário cruel, cada sorriso malicioso que agora parecia mesquinho diante da grandeza da moça. Augusto a esperava com o coração acelerado. O homem que sempre se mostrara sério e reservado, desta vez estava visivelmente emocionado. As lágrimas lhe escorriam pelos cantos dos olhos enquanto ele a contemplava. Quando ela se aproximou, estendeu-lhe a mão e ele a segurou com firmeza, mas com uma delicadeza que só o amor genuíno permite. Ao olhar para ela, Augusto fez suas promessas, carregadas de sinceridade. Prometo amá-la não pelo que você foi, mas pelo que se tornou. Prometo respeitar sua força, sua bondade e cada gesto que fez desta fazenda e da minha vida algo melhor. Helena, por sua vez, sentiu o coração transbordar. Cada palavra dele era uma afirmação de que todo sofrimento, toda dor e toda humilhação que enfrentara haviam valido a pena. Ela respondeu com um sorriso tímido, mas cheio de emoção, e disse o tão esperado sim. No instante em que as palavras foram pronunciadas, os sinos da pequena igreja da cidade soaram, ecoando por toda Santa Clara.
Era como se a própria natureza participasse da celebração. O vento trouxe consigo o perfume das flores, os pássaros cantaram mais alto e até os animais da fazenda se mostraram inquietos, como se compreendessem a importância daquele momento. Cães corriam ao redor, galinhas cacarejavam e o gado parecia observar de longe, silencioso, mas presente, completando a cena de harmonia. Após a cerimônia, os convidados seguiram para uma recepção simples, mas cheia de calor humano. Risadas, abraços e lágrimas de felicidade preencheram a casa. Helena e Augusto caminharam lado a lado, cumprimentando cada pessoa, mas sempre mantendo a atenção um no outro, como se o mundo exterior fosse apenas um pano de fundo para a história que construíam juntos. Com o passar do tempo, a fazenda prosperou de uma maneira que ia muito além da riqueza material. As colheitas floresciam mais do que nunca, os animais estavam saudáveis e os jardins que Helena cultivava se tornaram referência na região. Mas a verdadeira prosperidade não vinha do dinheiro ou do sucesso visível. Vinha da paz que agora habitava cada canto da propriedade, do amor que preenchia cada gesto, cada olhar e cada passo dado juntos. Dizem que, ao entardecer, ainda é possível vê-los caminhando pelos campos lado a lado, com as mãos entrelaçadas e olhares cúmplices. Augusto e Helena, imóveis no tempo, como se cada pôr do sol fosse apenas deles, e aqueles que observam de longe percebem que ali não há pressa, nem preocupação, apenas a serenidade de duas almas que encontraram no outro a verdadeira essência do amor. Assim, a história da jovem que enfrentou humilhações e do fazendeiro que nunca deixou de acreditar no valor da bondade transformou-se em lenda local. Uma história contada de geração em geração, não sobre riqueza ou status, mas sobre coragem, compaixão e a certeza de que o amor, quando verdadeiro, é capaz de superar qualquer obstáculo, permanecer intacto diante do julgamento alheio e se tornar eterno.